Olá a todos os alunos, espero que estejam bem. Neste bimestre, nós vamos fazer uma série de aulas falando um pouco sobre a Olimpíada. Nós vamos estudar sobre os Jogos Olímpicos, sobre as Olimpíadas. Combinado? Então, para a gente começar, existem dois tipos de Jogos Olímpicos. Existem os Jogos Olímpicos de verão, que são esses que nós estamos vivendo agora, né? Que nós estamos observando na TV e nas mídias sociais aí, na internet. E também existem os Jogos Olímpicos de inverno, que no Brasil não tem assim uma tradição muito grande, até porque aqui no Brasil o nosso inverno é bem fraco, né? Na maioria dos estados a gente não tem um frio muito grande e que tenha neve. Então os jogos de inverno acontecem normalmente sobre gelo, e os jogos de verão são todos os outros esportes que não acontecem no gelo, tá bom? Então nós vamos falar nessas próximas semanas sobre os Jogos Olímpicos de verão. Combinado, sim? Então, a história dos Jogos Olímpicos de verão, ou simplesmente Olimpíada, ela é dividida em dois momentos. Primeiro, os Jogos Olímpicos da Antiguidade e depois os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles aconteceram há mais de 2000, surgiram há mais de 2.500 anos atrás, antes de Cristo ainda, e eles eram realizados jogos esportivos para homenagear os deuses que eles acreditavam que existia, né? E só que oficialmente mesmo, os primeiros registros que começaram a surgir dos Jogos Olímpicos, né, da Olimpíada, os primeiros registros aconteceram no ano de 776 a.C. E durou, esses Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele durou até o ano de 393 depois de Cristo. Depois disso, ficou muito tempo sem os Jogos, muito tempo mesmo, mais de 1.500 anos sem os Jogos, por alguns motivos, de guerras, de alguns motivos que a história, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem aprofundar e pesquisar. E aí, então, ficou-se muito tempo sem esses Jogos. Esses Jogos da Antiguidade, eles aconteciam na cidade de Olímpia, que fica na região onde está localizado hoje a Grécia. Por isso o nome Olimpíada. Grécia, Olímpia, Olimpíada. Daí surgiu o nome Olimpíada, certo? E aí então, sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles aconteceram 1.500 anos após, 1.500 anos depois que tiveram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, e ele foi remodelado, recriado por um francês chamado Pierre de Coubertin, que teve a ideia de reviver os Jogos Olímpicos. E aí então surgiu os Jogos Olímpicos da Era Moderna. No ano de 1896 aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aconteceu na Grécia também, na cidade de Atenas. E lá foram disputados 9 modalidades esportivas. A cada ano, os Jogos Olímpicos a cada ano são incluídas novas modalidades esportivas. Na última edição que nós tivemos dos Jogos Olímpicos, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, a última edição foram disputadas 41 modalidades. Este ano, que vai acontecer no Japão, nós teremos 46 modalidades. Normalmente, os Jogos Olímpicos eles acontecem a cada 4 anos, sempre numa cidade de um país, e normalmente eles mudam, os países acontecem em países diferentes a cada 4 anos. E os Jogos eles só não aconteceram nos anos de 1916, 1940 e 1944,
por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E este ano está acontecendo em 2021, mas era para acontecer em 2020, então houve aí, né, um adiamento de um ano por conta da pandemia. Pessoal, é isso então, né? Uma breve explicação para vocês de como, né, do que são os Jogos Olímpicos, de como ele surgiu. E acompanhe aí os próximos vídeos que eu vou mandar para vocês entenderem um pouquinho mais dos Jogos Olímpicos. Belezinha? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e atenção aí no outro vídeo que eu vou estar explicando sobre a nossa tarefa de hoje.